Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 9 de abril, nós vamos meditar de 2 Reis, do capítulo 7 ao capítulo 10. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos falar, de um período de fome que assolou Samaria. Samaria é a capital do reino norte, de Israel. Israel, reino norte, capital Samaria. E aí nós vamos ver que nesse período estava reinando Jorão, E o seu bem antigo inimigo, Ben-Hadad, que era rei da Síria, ali constante perseguição contra Israel, ele vai sitiar toda Samaria. E isso vai acontecer por um grande período. E isso nós vamos ver que essa ação de guerra, é uma guerra que muitas vezes Israel foi vencedora, mas mesmo assim, Haddad fugindo, ele recupera as forças, ele torna a querer novamente enfrentar Israel. E aí nós vamos ver que depois disso juntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o exército. Ele vai subir e vai sitiar Samaria, E aí nós vamos ver que Eliseu ele vai profetizar um tempo de abundância em meio à escassez, E o rei Jorão não vai crer nessa profecia porque era um tempo de calamidade, era um tempo onde todas as circunstâncias apontavam para o pior. E aí nós vamos ver que disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor e assim diz o Senhor, amanhã a esta hora, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, a 2 de cevada por um ciclo no portão de Samaria. Então isso aqui era uma abundância fora da realidade. Por quê? A situação era tão crítica que já estavam pensando em cozinhar os seus filhos. Olha só o que diz no capítulo 6, versículo 29, que era a proposta de alguns, Cozemos, pois, hoje o meu filho e comemos, mas diante de eu, em outro dia, dar-me-ás o teu filho para que comamos, E aí nós vamos ver que as pessoas, elas perdem a noção da realidade pela sobrevivência. Então era essa situação que o rei ouviu essas palavras das mulheres entre si, propondo cozinhar os seus filhos para matar a fome, para que não morresse de fome. E quando o rei ouve isso, o rei ouve essas palavras, ele rasga suas vestes, porque o povo já estava chegando a um período assim de realmente insanidade. Então essa profecia do profeta Eliseu não condizia com a realidade, porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse as janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém você não comerá. E aí nós vamos ver que 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morreremos, aqui sem fazer nada? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios, se nos deixem viver. Se vivermos ou nos matarem, então somente morreremos. Ou seja, esses leprosos disseram: a gente não tem nada a perder. Então vamos lá, quem sabe, eles ajam de benevolência para conosco, e levantaram ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e os sírios estavam cercando Samaria. E aí levantaram e foram até lá, e viram que não havia ninguém mais no arraial dos sírios, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e cavalos, ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os
dos reis dos heteus e dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer e deixaram suas tendas, seus cavalos, seu jumento, o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos, entraram no arraial, entraram na tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, veste, e foram e se esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram coisas e a esconderam. Então disseram um para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpado. Agora, pois, vamos e anunciamos todas essas coisas à casa do rei. E assim eles fizeram, bradaram aos porteiros da cidade e anunciaram a eles que o arraial dos sírios tinha sido abandonado. Ou seja, Samaria não estava mais cercada, nem sírio havia mais nos acampamentos, né? E aí os porteiros gritaram, fizeram anunciar as boas novas ao rei. O rei se levantou, né? E aí ainda ficaram titubeando, e aí nós vemos o cumprimento da profecia do profeta Eliseu. O povo vai saquear o arraial dos sírios, e aí nós vamos ver realmente a abundância de comida, né? E aí, depois dessa bonância, falou Eliseu àquela mulher cujo filho restaurara a sua vida. Lembra da sunamita? Aquela mulher hospitaleira do capítulo 4, versículo 8, que fez um quartinho especial para o profeta Eliseu. Ela perdeu todos os bens nesse momento de guerra, de escassez. E aí o profeta diz a ela: levanta, vai, com tu e a tua casa que mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra 7 anos. Então ela abandonou tudo por conta dessa fome, dessa escassez, desse período de guerra, né? E aí ela faz segundo o que o homem de Deus disse para ela, né? E ao cabo de 7 anos ela volta à terra dela, né? Que era a terra dos filisteus. E ela vai clamar ao rei para que devolva as suas terras, né? E aí o rei falava a Geazi, moço de Eliseu, dizendo: conta-me, peço, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E aí, nesse momento, chega quem? A sunamita. E aí Geazi relata tudo o que tinha acontecido, né? Tudo o que tinha ocorrido a sunamita pela sua hospitalidade, o que Deus fizera a ela por intermédio do profeta Eliseu. E aí ele vai restituir, né, tudo o que era de propriedade da sunamita. Depois nós vamos ver no versículo 16 do capítulo 8, o reinado de Jeorão, né, o quinto do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Reinava ainda Josafá em Judá. Começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, né? Então aqui nós estamos fazendo sempre aquele paralelo do reino norte, quem governava, quem reinava, e quem reinava no reino sul, né? E é o reino de Judá. E aí nós vamos ver o reinado de Acasias. Então, no 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, rei no norte, começou a reinar Acasias, filho de quem? De Jeorão, no reino de Judá, reino sul, né? E aí nós vamos ver que ele andou no caminho da casa de Acabe, fez o que era mal perante aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Então você vai vendo esse meio que se entrelaçar, o reino norte com o reino sul, porque o rei, né, tinha ligações familiares com o reino norte. Ele era, na verdade, genro, né, de Acabe, e aí ele vai seguir os maus costumes, né, da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, Ramote Gileade, a peleja em Azael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão, né? Então voltou o rei Jorão para Jezreel para curar-se da ferida que os sírios lhe fizeram em Ramá.
quando pelejou contra Azael, rei da Síria, né? E aí Jeú vai ser ungido rei de Israel. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e disse: cinge o lombo e leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote-Gileade. E lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá. Lembra de Josafá? Filho de Ninsi, entra e faz-o levantar-se do meio dos seus irmãos, leva-o à câmara interior, toma o vaso de azeite, derrama sobre a cabeça dele e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge e não te detenhas. Então aqui vai começar um período de transição onde Jeú vai matar, né, a Jorão e a Acasias. Vai haver um conserto, porque esse Jeú era corajoso. Você vai ver que vai ser por intermédio dele, tendo Jeú chegado em Jezreel, Jezabel o soube, então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. E ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz, Genri, que matou a seu senhor? Levantou-se ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. E aqui nós vamos ver a profecia de 1 Reis 21, 23 se cumprindo, que no campo de Jezreel os cães comeram a carne de Jezabel, como tinha sido profetizado lá atrás, né? E aí nós vamos ver que Jeú vai exterminar a casa de Acabe. Isso mesmo, né? É no capítulo 10, né? O último capítulo da nossa sequência. E aí nós vamos ver que, achando-se em Semaria 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e enviou a Samaria aos chefes da cidade, aos anciões, aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegando a vós outros esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida. Escolhei melhor e mais capaz dos filhos do vosso senhor e ponde sobre o trono do seu pai e pelejai pela casa do vosso senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós fazê-lo? Então, o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade e pelos anciões e os tutores mandaram dizer a Jeú: teus filhos somos, e tudo quanto nos ordenarem faremos. Ninguém constituiremos rei. Faze o que bem te parecer, né? E aí nós vamos ver que, chegando a carta, eles tomam os filhos do rei e o mataram, 70 pessoas, e puseram as suas cabeças num cesto e lhe mandaram a Jezreel, né? Então nós vamos ver o extermínio da casa de Acabe, conforme já tinha sido profetizado. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos o nosso coração diante de ti. Queremos colocar a nossa vida depositando diante de ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.